irmãos. Eu vou começar a fazer alguns vídeos relacionados à Palavra de Deus. E hoje, nesse dia, eu quero falar a respeito sobre o arrebatamento da igreja. Eu peço que o Senhor nos abençoe e que nos conceda entendimento. Porque, conforme está escrito lá em Provérbios capítulo 2, se a gente buscar o Senhor pedindo sabedoria, com certeza Ele nos concede. Então, eu quero que você pegue sua Bíblia, porque eu acho que fica mais fácil da gente fazer um estudo, compreender mais. Então eu vou começar, eu tô com um aplicativo no celular e por aqui mesmo a gente vai indo passo a passo. Hoje eu vou falar versículos sobre o arrebatamento e algumas questões que eu tive entendimento, e quem sabe mais para frente a gente vê algo mais aprofundado em relacionado aos vários assuntos que estão em torno sobre o arrebatamento. Então ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente pode, no seu versículo 15, podemos começar pelo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então aqui já está falando algo sobre quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou e sentou à direita de Deus Pai. Então aqui ficou uma promessa que se ele morreu e ressuscitou, a gente também será levado com ele. Então, a partir do versículo aqui fala a respeito do arrebatamento da igreja. Então está escrito assim: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então aqui está falando nós, os que estamos vivos, nós que hoje em dia trabalhamos, vamos à igreja, fazemos nossas tarefas, estamos vivos aqui. Então ele está falando que quando a vinda do Senhor acontecer, a gente não deve preceder os que dormem. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas primeiro têm como ele está falando aqui, a primícia de eles primeiro, eles sendo os primeiros a ter aproveitamento dessa questão aqui, né? Então, assim, não procederemos porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está falando que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim teremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui diz que os que morreram em Cristo, eles serão primeiro, irão ressuscitar primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntos ao encontro na nuvem com o Senhor. Então o Senhor descerá dos céus sobre uma nuvem e irá encontrar todos nós lá. Aqui fala a respeito do arrebatamento da igreja. E aqui a gente também pode observar o que ele fala ali, ó. E descerá do céu como alarido. Então, alarido vamos dizer assim, com vozes, com estrondo. Então vai ser algo que vai ser perceptível.
também ali está falando que e com voz do arcanjo. Aqui no meu entendimento, quando ele fala de voz de arcanjo, eu creio aqui que ele está falando a respeito do arcanjo Miguel, porque sempre na palavra, quando fala a respeito do arcanjo, Miguel está mais à frente de todas as coisas. Então pensa, o Senhor vai fazer todo esse evento e não vai envolver os seus anjos, não vai envolver todos os céus para esse acontecimento, que eu creio que no céu é uma das coisas maravilhosas que eles estão esperando para nos encontrarmos tudo. Então com certeza ali vai ter o, o o arcanjo Miguel tocando alguma trombeta, referente aqui que fala também, ó, que e com a trombeta de Deus e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui fala a respeito de o Senhor, como se tivesse alguma ordem, que como Miguel estivesse ali a comando de todos os anjos. Porque quando a gente faz a referência ali para Mateus 24, ali a gente tá vendo que os anjos eles vão vir buscar a igreja de Cristo. Eles vão vir buscar aquelas pessoas que foram transformadas, que somos nós, os que ficaram vivos. Então ali, como o arcanjo Miguel, ele é ele é alguém que está à frente dos exércitos de Deus, ele é quem comanda, é como se fosse um general. Então eu creio que ele também está ali para dar ordem aos anjos, algo relacionado a isso. Então aqui vamos agora lá para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui do versículo 50. E agora, digo isso, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, aqui está falando a respeito de corpo espiritual, questão do pecado, que o céu não pode herdar essas coisas. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui fala a respeito, o arrebatamento, ele se configura na transformação dos irmãos em Cristo, e também quando eles são levados às nuvens para encontrar com nosso Senhor Jesus. Nessa parte aqui, ele está falando a respeito da transformação dos nossos corpos. Então, quando formos transformados num abrir e fechar de olhos. Então aqui está falando que no momento que a gente for transformado, isso vai ser muito rápido, vai ser num abrir e fechar de olhos. Então é algo muito rápido mesmo. E muita gente se confunde, que fala que o arrebatamento vai ser no abrir e fechar de olhos. Mas aqui está falando sobre a transformação dos irmãos em Cristo. Claro que o arrebatamento vai ser algo rápido, mas nessa questão aqui ele está falando, como a gente vê aqui, ó, que vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então essa questão aqui da rapidez será na transformação dos nossos corpos, ante a última trombeta. Como a gente viu ali em Tessalonicenses, ali fala a respeito também da trombeta de Deus. Então haverá trombetas sendo tocadas. E na última trombeta, tudo essas coisas vão acontecer. Então vai soar a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então haverá todo esse evento, tudo junto, tudo de uma vez. Então primeiro vai ser feita a ressuscitação dos mortos, que são os nossos irmãos
que desde lá do início morreu em Cristo, e a gente, como vivo aqui, seremos transformados nos nossos corpos. Agora a gente pode ir lá em Filipenses, não, deixa eu ver aqui. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20. Está escrito aqui, ó: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo a sua eficácia, pode sujeitar também a si todas as coisas. Então aqui está falando que a nossa cidade é nos céus e o nosso corpo será transformado conforme o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus. Então ali quando fala a questão da transformação, é essa transformação, que seremos com corpos gloriosos. Aí sim estamos aptos para entrar no reino de Deus, nos céus. Agora eu vou lá para Mateus, no seu versículo 24 e do 29. Deixa eu ver, não. Aqui, a partir do 7. Está escrito assim: porque, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque aonde quer que estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com rio de amor, de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, aqui está falando a respeito do arrebatamento também. Muitos falam que não, mas a respeito do arrebatamento da igreja, porque está falando que ele está vindo nas nuvens. Aqui está falando a respeito dos anjos que irão vir pegar nós, que seremos transformados. Muitos falam que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, conforme está escrito lá em João capítulo 16, o Espírito Santo, assim como Jesus ele está à direita de Deus, Jesus, como promessa, enviou o Espírito Santo para ele vir colocar no nosso coração a justiça. Eu vou até ler aqui melhor, né? Deixa eu ver aqui, João capítulo 16. Aqui, ó. Aqui, ó. Todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, eu vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que meu e vou-lo de anunciar. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele vem aqui nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ali, na questão do arrebatamento da igreja, está falando que os anjos vão pegar, que eles que vão vir tirar a gente daqui. Porque o anjo, quando você olha na Bíblia, o anjo ele está a serviço de Deus. Então, o anjo ele é o mensageiro, ele vem trazer tudo que o Senhor dá o comando a eles. Então, como eles estão a serviço dos santos, que são que é a igreja de Cristo, então ele que a função dele é fazer isso. Então é de vir nos pegar na questão do arrebatamento da igreja. Como podemos ver aqui em Hebreus capítulo 1, no seu versículo 14, está escrito assim: não são por virtude deles espírito administradores enviados a servir por amor daqueles que hão de herdar a salvação. Então aqui está falando a respeito dos anjos. Então, quando a gente vê falando a questão dos anjos, então eu vejo que são eles que vai retirar no momento do arrebatamento a transformação, a transfiguração dos nossos corpos e aos anjos que vão vir buscar, como diz ali, ó, que será nos quatro ali, ó, e ajuntarão seus escolhidos Deus os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então aqui está falando a respeito do arrebatamento da igreja. E algo que é bem interessante também, quando a gente vai estudar mais relacionado a isso, que fala, e depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará. Aqui fala muito a respeito do dia do Senhor, porque o dia do Senhor vem com furor, vem com ira tal, e para chegar esse dia, acontecerão todos esses sinais aqui. E quando se fala nisso aqui, a gente vai em Apocalipse, no seu capítulo, deixa eu ver, 7, no seu capítulo 6, a partir do versículo 12. Ó, e abrindo o sexto selo, olhei, e eis e houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se preto como saco de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada de um grande vento. Então aqui está falando dos mesmos eventos que vão acontecer. Tanto que fala aqui, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, tudo isso está relacionado. Se a gente voltar lá em primeiro Tessalonicenses, no seu versículo 4, no seu capítulo 4, desculpa, no capítulo 5, e no seu versículo 2, está escrito, ó, porque vós mesmos sabeis que muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então aqui também está falando a respeito que esses eventos vai acontecer numa hora que ninguém sabe, vai ser num momento que a gente não vai estar esperando. Conforme fala lá também em Mateus 24, que a gente não sabe o dia que vai acontecer, que somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Senhor Jesus sabe o dia e a hora que acontece. Agora vamos ver também ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que ali também fala a respeito do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor. Ó,
Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, assim que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrar de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabei o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério, a injustiça, opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o oníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então aqui também está falando sobre a questão da vinda de Jesus, que a vinda de Jesus ela não vai acontecer enquanto não houver no mundo e também quando não se manifestar o inimigo, o oníquo, ali, o filho da perdição. Então muitos dizem que a igreja vai ser arrebatada quando fala lá a questão das 70 semanas de Daniel, bem no início ali, o inimigo só vai se revelar na metade da semana. Então isso aqui é algo para outro estudo. Aqui tá que há um que detém, que do meio vai ser tirado. Aqui fala a respeito do Espírito, não que ele vai ser tirado da terra, mas sim que ele vai ser afastado. Por exemplo, Deus Pai, ele vai fazer com que o Espírito Santo não trave mais a questão de tudo que o inimigo tem seus planos para fazer. Ele vai liberar isso. Ele não vai mais parar, sabe? Aí o que acontece? Aí todas as coisas vão vir a acontecer. Porque, por exemplo, a versão aqui está falando que ele vai ser tirado. Mas as outras versões, e você vai ver que ele vai ser afastado. Deixa eu ver aqui alguma que é diferente aqui. Operação. Aqui, ó, por exemplo, a versão aqui que é atualizado, ó, pois o mistério da iniquidade já opera, somente um que agora o detém até que seja posto fora. Então, dependendo da versão, você vai ver que vai ser tirado, vai ser posto fora, vai ser afastado. Então, se você for ver nas outras traduções, não quer dizer que ele vai ser, o Espírito Santo vai ser arrancado da terra. Se o Espírito Santo fosse arrancado da terra, não vai ter mais salvação depois que a igreja for arrebatada, porque que eu saiba não terminou também a 70 semanas de a 70 semana de Daniel termina quando espiar a iniquidade, dar fim aos pecados, trazer a justiça eterna. Então, enquanto não houver isso terminado, Jesus ainda está salvando. E quando a pessoa aceita Cristo, automaticamente é enviado o Espírito Santo. Então, não tem o que dizer que o Espírito Santo vai ser tirado. Aqui simplesmente está falando que ele vai ser afastado, que Deus vai dar ordem para ele não dificultar mais a questão dos eventos que o anticristo tá planejando para acontecer, porque tanto que quando você estuda sobre a 70 semana de Daniel, você vai ver que lá o inimigo ele vai ter perseguição, ele vai blasfemar contra Deus, contra o tabernáculo, contra
bastante coisa. Então é bem interessante falar a respeito dessas coisas. Mas aqui, então acredito que é isso que eu queria falar a respeito do arrebatamento da igreja, que, que eu citei aqui, que todos vocês puderem ver. Quanto mais Deus vai dando entendimento pra gente, a gente vai vendo sobre essas coisas. E a respeito do arrebatamento, eu sinto fortemente no meu coração que vai ser mais ou menos a partir lá depois de abrir o sexto selo, que fala a respeito daqueles sinais que está falando lá em Mateus 24, que haverá tribulação, uma grande aflição. Então todas essas coisas estão relacionadas. Nos outros vídeos eu vou falar mais alguma coisa sobre o dia do Senhor, sobre as 70 semanas. É bem interessante esses estudos. Eu agradeço a todos por estar ouvindo. Que o Senhor esteja em sua vida, que cada dia mais Ele possa abençoar cada um de vocês. Estude mais a palavra de Deus, peça entendimento, sabedoria do Senhor, para que cada dia mais o Senhor venha colocar no nosso coração os mistérios grandiosos que o Senhor tem nos concedido e seus dons. Então, a paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.